que é o acúmulo de gordura no fígado associado à inflamação. Então, esteatose é simples, gordura pura. Esteatohepatite, acúmulo da gordura com inflamação, né? E ela pode ser caracterizada por doença hepática gordurosa não alcoólica. A gente vai ver várias siglas, mas é a mesma coisa, tá? Que é essa daqui, ó, doença hepática gordurosa não alcoólica, que é a sigla brasileira, tá? Que a gente traduz. Mas normalmente a gente vai falar mais, que a gente vai ver nos artigos é NASH, que é a mesma coisa, só que é em inglês, mas a gente vai ver. É uma condição clínica, tá, gente? É uma condição clínica caracterizada pelo acúmulo de gordura no fígado e ocorre em pessoas que não apresentam história de bebida alcoólica, de ingestão alcoólica, tá? Então, essa doença hepática gordurosa não alcoólica. E aí que eu falei, ó, a esteatopatite não alcoólica, conhecida como NASH, do inglês que vem no alcoólico, né, esteatopatite, é a forma mais encontrada nos artigos, tá? E que, infelizmente, tem maior potencial de evolução para a cirrose, tá? Recentemente, os estudos vêm mostrando a relação da NASH com câncer de fígado. Olha como é sério isso, né? Que as pessoas acham que só tem problema de fígado quem bebe bebida alcoólica. E aí vem surgindo cada vez mais artigos e publicações falando dessa patologia, né, que é a NASH, que é a esteatohepatite não alcoólica, que realmente não tem nada a ver com bebida alcoólica, né, tem mais a ver com ingestão de gordura e também de outras coisas, como os hábitos, né, inadequados, uso de medicamentos e algumas coisas a mais que nós vamos aqui desvendando aqui nesse momento aqui dessa aula. E aí ele fala sobre, né, que o metabolismo da frutose e da glicose são realmente bastante diferentes, né? Então, tanto lá no intestino quanto no fígado. Aqui vocês vão entender, lá no enterócito, né, que assim, ó, lá no intestino, nós acabamos digerindo, né, o alimento, ou rico em frutose, ou rico em glicose. E aí, lá no enterócitos, nós temos uma portinha, né, específica para que a glicose entre ou para que a frutose entre. Então, assim, não é em qualquer lugar, né, que eles são absorvidos. Eles precisam da porta certa, que a gente fala, né? Então, a glicose, ela precisa de ser captada pela portinha, pela proteína SGLT1, né, que é a glicose. E já a frutose, ela é captada pela proteína GLUT5. E aí, lá dentro do enterócito, né, ela vai fazer o processo lá, e na hora que ela for liberada, né, as duas vão ser liberadas, elas são já liberadas por uma outra portinha, que é o GLUT2, tá? Isso tudo acontece dentro do intestino. Então, por que se fala tanto na questão da frutose? Porque quando você tem um aumento desse consumo de frutose, né, pela alimentação, a gente tem um aumento de glúteos, né, um aumento dessa expressão de glúteos, né, dessas proteínas lá no intestino. E com isso, você tem um aumento da produção de ácido úrico, um aumento de ácidos graxos, um aumento de glicose, tudo aí no processo digestório. Com isso, vai levar um aumento de glicose também a parte a nível hepático, ok? Vai levar o quê? Uma hipertrigliceridemia na parte do fígado, né? Principalmente de VLDL. Então, automaticamente vira aquele ciclo. Quanto mais eu me alimento dessa frutose, mais eu aumento todas essas taxas. Ácido úrico, glicose, ácidos graxos, aumento de VLDL. Gente, eu estou falando aqui, não é a frutose da fruta. Eu estou falando aqui, a frutose do xarope de amido, né? O xarope de milho, xarope de amido, né? O xarope de glicose. São alimentos que estão incorporados nesses alimentos industrializados, tá bom? Que são os alimentos industrializados, embalados. Então, assim, se você parar para analisar, as pessoas que têm problemas relacionados à questão hepática, elas também se alimentam, né, com esses alimentos que não são adequados.
Isso eu não estou falando uma vez ou outra, estou falando todos os dias, de biscoitos, né, de alimentos enlatados, industrializados. Então, é onde nós encontramos maior quantidade dessa frutose, que é a frutose maléfica. Aqui, o que infelizmente a gente vê muito é que foi distorcida essa informação, a parte de mídias sociais de blogueiros foi isso, a ingestão de frutose e fruta. Gente, para levar um caso desse de frutose, a pessoa tem que comer, não é uma penca, não, ela tem que comer umas 5 pencas de banana. Então, assim, mais de 50 bananas, mais de 50 laranjas. Então, assim, eu acho um pouco inviável uma pessoa, né, normal, ingerir quantidade, assim, para que ocorra uma situação desse nível, a frutose de fruta, né, de alimentar. Então, aqui nós estamos falando dessa frutose, tá bom? Que é o xarope que é o xarope de milho e xarope de glicose, que nós encontramos excessivamente nos alimentos industrializados. Bom, então nós entendemos que a evolução do NASH, né, da esteatopatite, está relacionada a quê? A uma dieta rica em gordura e rica em açúcar, com baixa ingestão também de fibras alimentares, né? E também associado a um sedentarismo. Então, isso aí, ao longo dos anos, a pessoa vai vivendo assim, né? Aquele típico paciente assim, posso comer de tudo, não engordo, né? Então, tem esse público aí também, né? Posso comer de tudo, não engordo. Malhar, para que bobagem, perda de tempo, né? Tô magro, não preciso malhar, né? Você aí, ó, que tem problema com peso, que tem que malhar. E aí o fígado tá lá, tá normal, só que ele vai cansando, né? E aí ele vai começando a mostrar fatores dele de cansaço, que é resistência à insulina, diabetes, obesidade, a hiperlipidemia, e aí pode ocasionar isso, a esteatose, né? E que são as gorduras no fígado. E aí, se a pessoa continuar com esses maus hábitos, pode levar, sim, a esteatopatite, né? Conhecido como NASH. Que é o quê? O aumento das células inflamatórias, dos linfócitos, dos granulócitos, dos macrófagos, o aumento da espécie reativa de oxigênio, né, que é o Eros, o aumento do estresse oxidativo, o aumento das interleucinas 6, do TNF-alfa. Mas qual é a nossa função? Nossa função como nutricionista, fazer com que isso aqui mude, né? Esse comportamento, né, de tempos seja mudado. E aí, junto com uma alimentação anti-inflamatória, antioxidante, podendo estar usando os bioativos dos nutrientes também, fazendo esse efeito aí na melhora da qualidade de vida da pessoa e a pessoa realmente consiga voltar à estaca de um fígado saudável e feliz, né? Bom, e aí então vamos para a parte de como tratar, né? Como tratar o meu paciente com NASH. Então, já entendemos que nós temos que reduzir a resistência insulínica, eu tenho que reduzir o estresse oxidativo, eu tenho que diminuir a inflamação desse meu paciente como um todo, não é só o fígado é o órgão-alvo, mas como um todo, e toda a inflamação precisa desinflamar também o fígado, tá? Então, aí, por que eu estou pontuando isso aqui? Porque nós vamos ver outras situações e aí a gente vai falar bastante dessa questão da inflamação e desinflamação, que é a detoxificação. Então, aquela alimentação detox, né? Todo mundo precisa, é o quê? Detoxificar. O principal órgão é o fígado, tá bom? Que eu falo que o fígado é a peneirinha do nosso corpo. Tudo passa por ele, tudo. E aí, nós também precisamos o quê? Controlar condições associadas, né? Então, o paciente apresenta não só a questão do problema hepático, mas também a obesidade associada a um diabetes, ou uma dislipidemia, uma hipertensão, ou uma síndrome metabólica, né? Tudo junto, misturado. Mas até o presente momento, gente, não há nenhum medicamento, tá? Para tratar especificamente a parte da esteatose hepática. Né, inúmeros estudos estão em andamento, mas nenhum até o momento, tá? Conclusivo. Os ensaios clínicos envolvem os agentes insulinosensibilizantes, né? Especialmente as metforminas, né?
E o tratamento preconizado atualmente é baseado que em modificações do estilo de vida, por meio de uma dieta adequada, prática de atividade física, de exercícios físicos, né? E com isso, a abordagem terapêutica das patologias que também estão associadas.